Irmãos e irmãs que aqui se encontram na comunidade da Mãe Rainha, para esta Santa Missa do 11º domingo do tempo comum. Querido internauta que nesse momento nos assiste e nos prestigia através do YouTube. Nesse domingo a igreja nos traz leituras que devem fomentar a nossa fé e servir para nós de inspiração a respeito da nossa caminhada espiritual. A primeira leitura, por exemplo, retirada do livro de Êxodo, capítulo 19, nos fala sobre a aliança de Deus com o seu povo e as promessas que Deus faz ao povo que ele escolheu para si. Deus mandando Moisés levar o recado ao povo, de como Deus queria que essa aliança fosse e o que Deus promete para o seu povo. Depois nós tivemos o Salmo 99, que segue na mesma linha da primeira leitura, dizendo: nós somos o rebanho do Senhor. Nós, o povo do Senhor, somos o seu rebanho. Ele é o pastor e nós somos as ovelhas, e nós seguimos ele como a ovelha segue o pastor. E nós tivemos também no Evangelho de hoje uma passagem muito interessante, em que Jesus escolhe os seus discípulos e os envia em missão. Esse evangelho possui diversos elementos que merecem a nossa atenção. Como o nosso tempo não permite aprofundar em todos eles, separamos alguns desses elementos para que durante as missas de hoje possamos conversar. Para essa missa das 7h da manhã, nós separamos para você o versículo 36 do Evangelho, que nos mostra logo no início, antes mesmo de Jesus escolher os seus discípulos, qual foi o cenário, qual foi o ambiente, que inclusive justifica a escolha dos discípulos. No versículo 36 de Mateus, capítulo 9, diz assim: vendo Jesus as multidões, e aqui logo nós então percebemos, Jesus não estava sozinho, Jesus estava diante de multidões de pessoas. Ele viu essas pessoas reunidas como numa multidão, e a Bíblia diz, ele compadeceu-se delas. Nós vamos falar sobre isso. Porque estavam cansadas e abatidas, como ovelhas que não têm pastor. Esse é o versículo a respeito do qual nós iremos, durante toda esta homilia, conversar. Vamos primeiro falar sobre esse povo que Jesus viu, essa multidão de pessoas que Jesus viu. Qual era a característica? Qual era a situação? Qual foi o diagnóstico que Jesus fez daquele povo? Jesus percebeu que aquele povo tinha duas coisas que hoje, talvez até por conta também dessa pandemia, podem ser encontradas no nosso meio. Jesus percebeu que as pessoas estavam cansadas e abatidas. Veja, nós estamos no ano 2020 e estamos vivendo uma situação que nos deixa na mesma condição do povo que há quase 2000 anos Jesus encontrou.
cansaço. O que é cansaço? O que você pode chamar de cansaço? E o que é abatimento? O que a Bíblia quer dizer com essa palavra, abatimento? Quando é que você pode dizer, eu estou cansado? Quando é que você pode dizer, eu estou abatido? Biblicamente falando, o que esses termos significam? A palavra cansaço vem do latim campsiare. E essa expressão no latim se refere a um termo utilizado pelos marinheiros. Olha que interessante. A palavra cansaço brotou, na sua origem, de um ambiente em que os marinheiros estavam no mar. E quando eles conseguiam dobrar alguma terra, os marinheiros utilizam essa expressão, eu dobrei uma porção de terra, é quando eles saem do alto mar e eles conseguem chegar à terra firme. Foi daí até que surgiu a expressão dobrar o cabo da boa esperança. Quem já ouviu essa expressão, diga amém. Quando a pessoa já está ali com mais dos seus 45, chegando nos 50, a pessoa diz, eu já dobrei o cabo da boa esperança. O que a pessoa está querendo dizer? Eu já percorri mais da metade da minha vida. Agora eu já estou chegando nos finalmentes. O marinheiro, quando ele utilizava essa expressão dobrar, ele estava se referindo a isso. Nós já fizemos a viagem quase toda, já estamos chegando na terra firme. E daí o termo campsiare passou a significar dobrar. O marinheiro que tinha feito esse percurso, em geral, quando ele chegava na terra firme, ele estava muito, poderíamos assim dizer, cansado. Ele tinha feito tanto esforço durante a viagem, que esse termo campsiare passou a designar também a condição que o marinheiro chegava. Em muitas vezes ele chegava dobrado pelo cansaço. Então o cansaço é essa situação em que você se esforça tanto que você se dobra. É por isso às vezes que nós criamos a imagem de uma pessoa cansada como uma pessoa encurvada para frente. Uma pessoa de ombros caídos, de um olhar caído, uma pessoa de um sorriso caído, porque o cansaço faz isso. Faz com que você se dobre, faz com que você comece a perder até as forças de ficar em pé. Os marinheiros, depois dessas longas viagens, eles sabiam o que era isso. Eles chegavam já sem forças, dobrados pelo percurso que fizeram. E aí eu pergunto para você, você se encontra cansado, cansada? Você internauta que está nos assistindo, você também está cansado? O que é que está acontecendo na sua vida que está fazendo você se dobrar? O que é que está acontecendo na sua vida que está pedindo tanto esforço da sua parte, que às vezes quando chega no final do dia você chega a estar encurvado, encurvada, sem forças? Se você está vivendo isso, por qualquer motivo que seja, nós podemos então incluir você no grupo das pessoas que estão cansadas. É o grupo daqueles que se esforçam, é o grupo daqueles que lutam, é o grupo daqueles que querem chegar a uma terra firme, a um lugar estabelecido, a um porto seguro.
mas que estão perdendo as forças. Até gostaria de ir mais longe, mas parece que o corpo não vai. O corpo fica pesado. O corpo fica dolorido. Isso é cansaço. E o que é abatimento? A palavra abatimento vem também do latim batere. E batere, como o nome sugere, é isso, bater. Bater. A pessoa abatida é aquela pessoa que estava enfrentando uma luta e que apanhou na luta. E depois que ela apanhou na luta, depois que bateram nela, ela ficou abatida, ou seja, ela ficou com os resultados das pancadas que levou. Mas qual é o sentido de abater? É a pessoa que apanhou, é a pessoa que foi ferida e que não consegue mais ficar em pé. Então a pessoa se prostra. Veja, o cansaço é quando as suas forças estão se acabando. O abatimento é quando as suas forças já acabaram e você se dobra. Então Jesus aqui está falando de dois tipos de pessoas. Pessoas que estão lutando, mas as forças estão indo embora. E pessoas que já lutaram e já apanharam tanto que perderam as forças e estão caídas pelo caminho. E aí eu pergunto para você, será que você que está aqui na igreja está vivendo isso? Aquela situação em que depois de lutar tanto, depois de tentar tanto, depois de insistir tanto, você chega à condição de dizer, eu não dou conta mais. E utilizando uma terminologia própria das lutas, você joga a toalha. Como que dizendo, eu desisto. Desisto desse casamento. Desisto de mexer com essa pessoa. Desisto desse filho. Desisto dessa amizade. Desisto dessa faculdade, desisto dessa escola, desisto dessa vida. Porque o abatimento pode ser com um problema específico, o abatimento pode ser com a vida. Você levou tanta pancada da vida que você não quer mais viver. Mas aí eu pergunto para você, o que será que acontece com a gente? Por que será que nós chegamos a esse ponto de ficar tão cansado e tão abatido? Eu digo para você, e volta e meia eu repito isso nas missas, desde que retomamos o hábito de abrir as portas da igreja para que um número maior de pessoas entrem, eu tenho percebido como padre uma profunda tristeza na assembleia. Até as palmas que você bate não são as mesmas. E eu também percebo como Jesus, um povo cansado, um povo abatido pelo coronavírus, abatido por essa pandemia, abatido por essas restrições, abatido por esse isolamento social. É como se nós estivéssemos assim, com o nosso semblante dizendo, eu não aguento mais, Padre, eu não aguento mais ficar dentro de casa, eu não aguento mais ficar sem estudar, eu não aguento mais ficar sem trabalhar, eu não aguento mais ficar desse jeito. Jesus percebeu isso, esse abatimento, e Jesus conseguiu entender por que as pessoas estavam abatidas. Jesus conseguiu entender por que as pessoas estavam cansadas.
Hoje, se eu perguntasse para você, por que você está tão cansado? Por que você está abatido? Você me traria uma lista de explicações. Eu estou cansado por causa do meu trabalho, eu estou cansado por causa da minha família que joga tudo nas minhas costas, eu estou cansado porque lá em casa sou eu que tenho que fazer tudo, eu que tenho que cuidar dos meus pais, eu que tenho que cuidar da casa, além de trabalhar, eu tenho que lavar roupa, eu tenho que arrumar a casa, fazer comida, ninguém me ajuda, eu estou cansado, eu estou abatido por quê? Eu estou abatido porque nesse tempo de pandemia eu já tinha pessoas com depressão na minha família, essas pessoas pioraram e eu que tenho que dar assistência, eu que tenho que levar no médico, eu que tenho que olhar se está na hora de tomar o remédio, eu que tenho que ficar lembrando para aquelas pessoas que está chegando o dia da consulta, tudo sou eu estou abatido, sabe por quê? Porque quando eu estou sofrendo não tem ninguém que ajuda, quando os outros estão sofrendo eu tenho que ajudar, mas quando é comigo ninguém ajuda, eu estou cansado, aliás padre, já passei do cansaço, eu estou prostrado, eu não aguento mais essa vida. Você tem essa explicação. Sabe qual é a explicação de Jesus para o seu cansaço? Sabe qual é a explicação de Jesus para esse abatimento que você e nós estamos vivendo? Jesus, quando ele olhou e viu o povo cansado e abatido, logo ele concluiu: é porque as pessoas estão como ovelhas sem pastor. Tenta entender isso. Você está cansado não é por causa da sua família. Você está cansado não é por causa do seu trabalho. Você está abatido não é por causa de doença, não é por causa de pandemia. Você está abatido é porque de repente você percebeu que você é uma ovelha, ou está vivendo como uma ovelha sem pastor. É isso que te faz ficar cansado. Pelo menos sob a ótica de Jesus, o seu cansaço provém disso, dessa impressão que você tem, que você está como uma ovelha sem pastor. E agora nós vamos tentar entender por que a ovelha sem pastor, ela fica cansada e fica abatida. E aí você vai perceber também o porquê que você está assim, o porquê que você, internauta, talvez esteja assim também. Já disse para você, você já sabe, já falamos isso inúmeras vezes, a ovelha é um animal extremamente inocente. E a ovelha tem uma visão muito curta, então a ovelha não consegue enxergar longe como uma águia, como uma coruja. A ovelha só enxerga o que está perto dela. A ovelha sofre de miopia. Miopia é aquele problema da vista que quando você vê uma coisa muito longe, você não enxerga direito, você só enxerga o que está perto. Por exemplo, o padre Wagner tem miopia. E eu corrijo a minha miopia com lente de contato, às vezes com óculos. Mas a ovelha, ela tem por natureza uma miopia, então ela não consegue andar sozinha, ela não sabe para onde ela vai, se tem um buraco lá na frente ela não vê, se tem um lobo escondido atrás da árvore ela não vê, e ela é inocente, ela acha que o mundo é favorável a ela. Por isso ela precisa de um pastor, porque o pastor vê o que ela não vê. Se tem um lobo, o pastor vê o lobo lá longe e ela não vê. Se tem um buraco, o pastor vê o buraco e ela não vê. Então o pastor serve para defender a ovelha. Quando ela está sem pastor, ela está exposta aos perigos. O perigo do buraco, o perigo das moscas, o perigo dos predadores. Então, a primeira situação que gera cansaço na ovelha é isso, essa sensação de que ela está correndo perigo. E a ovelha, quando ela está sozinha, ela fica tensa, porque ela sabe, não tem ninguém para me defender. Aqui você começa a perceber também que essa talvez seja uma das causas do seu cansaço, do seu abatimento, a sensação de que você está sozinho. A sensação de que ninguém está olhando, ninguém está cuidando de você. Isso gera tensão, isso gera cansaço. Outra coisa que deixa as ovelhas cansadas e abatidas
a fome e a sede. Quando ela tem o pastor sabe onde fica a água, onde ficam as pastagens. Então o pastor leva ela para lá, ela come direitinho na hora certa, ela bebe água limpa, ela fica saciada. Quando ela não tem o pastor, ela não sabe para qual direção fica a água, ela não sabe em qual lugar fica a pastagem. Então ela fica com fome, ela fica com sede, ela fica insaciada. E essa também é a sensação que muitas vezes nós temos. Aquele monte de desejo, aquele monte de plano, aquele monte de coisa para fazer, mas você não sabe como fazer. Você quer ter um amigo, mas você não sabe como conseguir. Você precisa de um emprego, mas você não sabe como conseguir um emprego. Você precisa de um namorado, precisa de uma namorada, mas você não sabe. Você precisa de tomar um rumo na vida, mas você não sabe qual rumo tomar. Isso também cansa, isso também desgasta. E essa situação descreve bem a nossa condição de ovelha. Nós precisamos de alguém para nos indicar o caminho, porque senão nós ficamos perdidos. E aqui está a terceira causa do cansaço, do abatimento das ovelhas. Elas se tornam inseguras porque elas não sabem qual rumo seguir. Quando você tem um rumo na vida, quando você sabe para onde você vai, onde você quer chegar, você fica mais tranquilo. Mas quando você olha para frente, você fala assim: meu Deus, para onde eu estou indo? Essa é até uma das causas do aumento da depressão durante a pandemia. A insegurança das pessoas de pensarem: será que isso vai acabar? Como é que vai ser? Será que no final do ano já vai ter voltado ao normal? E se não voltar ao normal no final do ano? E se ficar só para o ano que vem? Meu Deus, mas como que nós vamos ficar assim? Como que meus filhos vão ficar sem escola? Como que o comércio vai ficar fechado? Como que a economia vai ficar parada? O que vai ser de nós? Essa sensação de falta de direção, isso gera cansaço, tensão, isso faz você ficar nervoso, às vezes até agressivo, e por isso que muitas famílias estão também testemunhando nesse tempo de pandemia, brigas, discórdias, está todo mundo tenso, todo mundo perdido, todo mundo sem saber para onde vai, todo mundo como ovelha sem pastor. Como você acha que Jesus olha para essa situação? Quando você imagina Jesus olhando do céu para nós, presos dentro da nossa casa, as ruas vazias, agora nem tanto, porque o decreto municipal está abrindo o comércio gradativamente, mas quando Jesus vê pessoas assim cansadas, abatidas, o que na sua opinião Jesus pensa? Você deve pensar assim: padre, eu acho que Jesus ele talvez fique até chateado, porque ele quer ser o nosso pastor, mas nós não queremos ele nos pastoreando. Será que Jesus não fica até assim decepcionado com a gente? Na hora que a gente mais tinha que mostrar que temos fé, é a hora que a gente mais fraqueja. Na hora que a gente mais tinha que mostrar que a gente tem confiança, é a hora que a gente mais deixa a desejar. Esse tempo de pandemia, padre, veio também para provar a nossa fé. Era agora que a gente tinha que mostrar a nossa fé, mas é exatamente agora que a gente está mostrando a nossa falta de fé. Eu acho então que Jesus fica meio decepcionado assim com a humanidade, de perceber que mesmo nesse tempo de pandemia, nós estamos como ovelhas sem pastor. Eu te digo, não é assim que Jesus fica. Quando Jesus olha para você, quando Jesus olha para a humanidade, quando Jesus olha para a cidade de Montes Claros, para a sua cidade internauta, e vê esse monte de gente cansada, abatida, triste, prostrada, sem saber para onde vai, Jesus se sente compadecido. Ele não fica com raiva, ele não fica chateado, decepcionado, ele sente compaixão. Só para você ter ideia,
O termo que o grego utiliza, esse texto foi escrito em grego, você sabe. O termo que o texto utiliza para falar que Jesus se compadeceu significa splagnizomai. Splagnizomai em grego é ter as suas entranhas mexidas por dentro. Splagnizomai é aquela emoção que dá numa pessoa que as entranhas da pessoa ficam remexidas. Então, quando Jesus vê o nosso cansaço, o nosso abatimento, ele se remexe por dentro. E esse remexer-se por dentro, a Bíblia traduziu como compadecer-se. Então percebe, não é qualquer sentimento, não é aquele sentimento de você olhar e falar assim, ô dó. É aquele sentimento de ficar emocionado, de ficar remexido por dentro. Perceba, meu irmão, a nossa situação, a situação que você está vivendo, que eu estou vivendo, que nós estamos vivendo, está repercutindo no céu. E está gerando em Jesus emoções. E está fazendo com que o interior de Jesus fique também remexido. Jesus está mexido por dentro com o que está acontecendo com o mundo. Jesus está tocado, sensibilizado, comovido com o que está acontecendo nas nossas vidas. Não pense você que Jesus está inerte, está parado, está insensível, que Jesus virou as costas para nós, não. Pelo contrário, Jesus, nesse momento, se sente comovido. E é por isso que eu digo para você, meu irmão, minha irmã, nós não temos motivos para desespero, porque Ele está vendo e Ele vai agir em nosso favor. Jesus vai vir em socorro do seu cansaço, do seu abatimento. Como? Ele vai enviar os apóstolos, os discípulos. E Jesus tem feito isso. Eu não sei se você tem percebido como está bonita a atuação dos padres nesse tempo de pandemia. Como os padres têm ajudado você e sua família a não deixar a bola cair, a não desanimar, a não desistir. Quem são os padres? São os novos apóstolos que Jesus chamou para ajudar você a se levantar do cansaço e do abatimento. Nós podemos passar por momentos difíceis, mas sozinhos nós não vamos ficar. Sabe por quê? Porque Jesus está conosco. Ele é o nosso pastor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.